sonhos da geração Beat se perderam no desfacelamento de todas as ânsias que tinha a geração que fez a contracultura. Isso reflete na geração seguinte, que é o tema básico de Playtime, livro do Sebastião Albano. São 6 contos que falam de uma geração meio perdida nos seus propósitos, mas que se envolve em aventuras, normalmente em ambientes distópicos. E é exatamente essa contradição entre o sonho e a distopia que marca a prosa de Sebastião Albano. Sebastião, vamos falar de Playtime, que é o seu novo livro, é um livro de contos, são 6 contos. Contos assim, a gente poderia dizer peripatéticos, né? Que ele passeia muito, ele tem vários cenários, né? Como é a proposta, como é que você pensou esse livro? Eu pensei o livro ao longo de muito tempo, né? Na verdade, eu tenho muitos contos escritos e eu resolvi reunir alguns, né, que tivessem algum tipo de laço, fosse visível ou subterrâneo. Eu acabei reunindo os 6. E realmente eles têm uma alocação ou um espaço, né, variado, né? Eles vão talvez de um lugar que possa ser Nova York até Brasília. Eu cresci em Brasília. Mas o que une eles, na verdade, é essa intenção de tentar alinhavar certo espírito de aventura. Ele foi pensado um pouco como um livro de aventuras. Aliás, todos os meus contos, eles têm essa proposta. Mas eles terminam sendo, ou tendo, né, um certo viés filosófico, talvez, né, que eu não consigo, talvez, engatar numa aventura plena, né, e acabam tendo digressões e, enfim, e grandes questões que eu me faço ao longo do caminho. Então o que alinhava eles é isso, essa intenção de aventura e essa finalização supostamente filosófica, digamos. Agora, me pareceu que tinha muito uma espécie de falência dos sonhos, né? Porque todos os personagens, ele vem daquela geração dos anos 70, os anos que era uma geração que ainda vivia o sonho da contracultura, né? Mas ele se depara com um ambiente meio distópico. Ele resgata, digamos assim, para usar uma expressão mais de gíria, ele resgata esses personagens uma certa rebordosa dos anos da contracultura. É isso mesmo? Talvez sim, se você for ter um prisma moral sobre eles, talvez, eu acho que sim, eu acho que eles têm uma plasticidade de comportamentos bem ampla, né. E talvez a gente tenda a nos remeter aos anos 70, anos 80, né. Foi onde, ou quando, esses costumes foram bem desenvolvidos, né, tanto pela mídia como digamos, pela sociedade privada, pela sociedade civil. Eu acho que o viés ético deles, o ethos dos personagens, ele está mais para essa transição entre a consciência da ditadura que houve, eu morava em Brasília na época, no final dos anos 70 e os anos 80, certo? Essa um pouco essa desilusão, né, que talvez essa noção de rebordosa substancie e, uma tentativa de expandir o mundo, né, de expandir a consciência, de pensar um pouco o futuro, mas sem, digamos, sem um arcabouço muito sólido politicamente ou muito sólido economicamente, né, era um momento de crise econômica, política.
Então talvez você tenha razão nessa ótica. E os contos, eles têm muito um andamento de muita urgência também. Nas ações constantes dos personagens, ele acaba refletindo esse sentimento até meio urgente, né, que marcou, essa nova geração, essa urgência de viver tão grande, né, daí o envolvimento com tantas aventuras, né, e aventuras até cosmopolitas, né, porque ele se divide em todos os espaços, né, vai daqui de Brasília a Jericoacoara, a Canoa Quebrada, enfim. Tudo isso é vivido muito com urgência, né. Também é um sentimento dessa geração que você retratou no livro? Eu acho que sim, era aquilo que a gente estava comentando um pouco antes, né. Essa geração, ou pelo menos a minha classe social, classe média, entre baixa e média, pelas inconstâncias dos projetos econômicos do Brasil, né, eu acho que foi uma geração que ela não leu muito. Eu consegui ler pouco, porque minha mãe era professora, meu pai era funcionário público, não havia certa estabilidade, mas é uma geração que não se lia muito. Tinha poucos alunos, amigos que liam muito, que liam, né. Mas eu sempre gostei muito de ler e de ir ao cinema. Eu lia qualquer coisa, ia ao cinema e fui fazendo minhas opções de cinema, né. Então, por exemplo, eu morava em Brasília, eu me lembro que a primeira vez que eu fui sozinho ao cinema foi ao Cine Carim. Eu saí de casa no 210, fui ao Cine Carim sozinho. Eu ia muito ao cinema da cultura, inglesa, ali da cultura inglesa e da Cultura francesa. Corbusier, né. Eu fui fazendo pouco a pouco as minhas opções, né, por intermédio muito do cinema, mas sempre com a literatura presente, né. Por minha mãe, talvez, um pouco, por meus irmãos gostavam de ler, e pelo acesso ao livro. Mas a minha geração é uma geração que leitores de enfim, de pouca habilidade para a leitura. Né. E é essa geração que você busca refletir, e daí essa necessidade de tanta aventura deles? É, e essa é uma marca. Essa talvez seja a urgência, seja a noção, iminência seja a noção, mas essa velocidade do cinema, né, a ritualística do cinema, vai estrear um filme, ao mesmo tempo tem a censura do Jevus Salum Marie na casa na Le Corbusier. Esse tipo de relação com o audiovisual é uma relação que permeia a minha narrativa, que ela é o que eu comentei, ela tem uma pulsão de aventura, mas ela não consegue chegar à dinâmica da aventura. Talvez ela chegue inclusive numa mecânica da aventura, mas não chegue na reflexão que a aventura promete. Ela, na verdade, se volta, se dobra sobre si mesma, né. São pontos que acabam se dobrando sobre si mesmo. Por isso, autorreflexivos às vezes, e, e com essa espécie de frustração, né, de que a aventura se torne alguma coisa de aprendizagem ou alguma coisa, vinculada com a narrativa clássica, que eu não consigo realizar. O texto da Aurelia até fala um pouco dessa questão do uso do humor, mas é um humor meio surrealista, um humor mais nonsense, né. Como é trabalhar essa forma de humor? É, a minha formação como leitor é uma formação muito variada. Eu me constituí como bom leitor durante o mestrado, certo? Foi um mestrado profissional, digamos, né. Eu fiz o mestrado no México, na UNAM, e eu tinha que ler muito. E eu tinha bolsa, eu podia me dedicar à leitura. Mas ao mesmo tempo eu também trabalhava como jornalista. Mas eu, li muito a literatura latino-americana do período. E eu comparava muito com a literatura brasileira. E eu tendia, naquele então, a fazer um paralelo, que a literatura de origem hispânica ou hispano-americana era uma literatura que tinha essa tradição surrealista ou fantástica, mas na corrente sanguínea deles, certo? Desde o 19, porque eles não tiveram grandes novelas no 19, grandes romances no 19.
E o Brasil teve grandes romancistas do 19, tanto romancistas realistas, como romancistas que flertaram com o fantástico. Mas eles não. Eles, a partir do século XX, foi que a literatura se desenvolveu enquanto grafia da sociedade nacional. E já começou, ela foi começando como fantástica, né, porque ela foi uma espécie de retração do realismo espanhol. Então, o boom latino-americano é um boom de romancistas fantásticos, né. Então, talvez, essa minha consolidação como leitor, aí quando eu estava na casa dos 30 anos, como leitor e como cineasta, ocorreu por intermédio dessa tradição, que é uma tradição que nega um pouco o realismo ibérico, né, e um pouco a questão da picaresca ibérica, e, se aventura pela especulação da mente, dos sonhos, do absurdo e etcétera, que tem outra tradição. Claro, temos Quixote, mas o Quixote tem esses 2 pesos. Uhum. Sim, o Quixote, ele é orientador de tudo, né. Exato. Eu não tenho a obsessão do Carlos Fuentes, né, que ele toda Semana Santa, ele se trancava em casa para reler o Dom Quixote. Ah, certo. Então, eu vi ele dizendo isso e sempre descobria algo novo no Dom Quixote, embora essas tantas leituras que ele tinha feito do Dom Quixote, né. O Dom Quixote acaba orientando todo mundo a partir daí. Agora, uma coisa, o próprio Machado de Assis, que diz que, ler o Dom Quixote é como tomar um conhaque, de tão inebriante que é. O Dom Sim. Quixote tem essa magia. Agora, esses romancistas do boom da literatura latino-americana, eles acabam descobrindo uma fórmula, sobretudo Manuel Scorza, eu penso muito nele quando eu vejo isso, de dobrar os mecanismos de censura, das ditaduras latino-americanas a partir desse fantástico, né? Quer dizer, já não é o caso do seu livro de tentar driblar uma censura, mas é também de falar de uma realidade a partir de uma metáfora. Também sua literatura está muito próxima a isso. Sim, eu acho que você tem razão também. Eu admiro muito o Augusto Monterroso, por exemplo, né, que é um guatemalteco que ele ficou célebre pelo confabulado dele, pelas fábulas, né. E eu tendo um pouco a reunir esses modos de vida dos meus personagens. Então os personagens, eles têm algum tipo de identidade subterrânea, que são identidades talvez animalescas, ou vinculadas com outros modos de vida. E que o Monterroso e outros autores, obviamente o Borges, o Cortázar, eu acho que, eu não sei, o Onetti, né, autores da América do Sul e o Rono Rulfo, por exemplo, no México, foram determinantes nesse projeto, né. E obviamente eu fui um grande leitor também para ler o Carpentier, é uma pessoa que eu admiro muito. Então, eu acho que a minha veia, ela se consolidou nesse trajeto. E depois eu fui me tornando sofisticado, digamos, em relação à escolha de leitura, né. Eu fui passando para outras tradições, a norte-americana, a inglesa, a francesa, a italiana e etcétera. Mas, eu acho que você tem razão, essa talvez não pela censura, mas a necessidade de você encontrar uma outra, espécie de extensão do mundo, né, em outros modelos de comportamento, certo? Que não sejam propriamente modelos muito políticos, não sejam modelos muito, humanizados, não sejam modelos muito cívicos. Às vezes os personagens cometem pequenos desvios, né, dessa ordem, né, da urbanidade, mas são desvios que nós podemos, enfim, antropomorfizar, certo? E a gente toma essa distância entre, modos de vida, né, entre o humano e os outros modos de vida.
Agora, há um sentimento também muito distópico, né, em todas essas aventuras, né? As aventuras, elas sempre são. É interessante isso, e a gente acaba se remetendo aos Beatles, aventura pela aventura, mas dentro de um ambiente muito distópico, mesmo quando ele está em Brasília, ele está ali naquele submundo do setor de Rádio e TV Sul, no próprio, quando está nesses lugares paradisíacos, Canoa Quebrada, né, e tal. Ele está sempre numa espécie de submundo, os personagens, né? Mesmo nas universidades, nas coisas. Me parece muito um retrato de uma certa distopia. É isso mesmo? Eu não sei se distopia, mas pelo menos uma crítica à consciência civil, sim. Existe uma crítica ao politicamente correto, talvez, para usar uma tecnologia, adequada, né, talvez uma espécie de crise mesmo, da consciência, da relação do ser humano com os outros modos de vida e com a cidade, né, com as coisas, com o ambiente, né. Isso faz certamente que exista um aprendizado da humanidade e uma expansão da humanidade por intermédio do ethos das outras formas de existência. Você disse que tem outros contos na gaveta. De certa forma, sua literatura, ela discorre neste mesmo caminho, do certo choque da 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 aventura com a necessidade de paralisia da sociedade? Sim, é uma boa observação. Eu acho que sim, esse choque da aventura com a contemplação filosófica é importante. Eu acho que o restante dos contos, assim, que estão engavetados e dos romances, né, eu tenho um romance agora em curso, chamará talvez Cadernos Dramamine, eles também fazem essa dualidade dos personagens, dos entes da narrativa. Existe essa pulsão de ação e nessa pulsão de ação, talvez uma espécie de negatividade encerrada, certo? Mas permanece como ação, talvez daí a impressão de distopia, mas também essa paralisia da contemplação, que às vezes algum tipo de experiência pode te levar, né, uso de drogas, algum tipo de distúrbio social ou psiquiátrico, ou algum tipo eh, de ambiente político e próprio, né, em civil. Ele faz com que os personagens pensem e que ajam de acordo com essa crítica, com essa crise. Então eles se colocam num espelho e eles começam a perceber, né, que existe, a necessidade para eles sobreviverem, de subverter algum tipo de norma, mas sempre, eh, tendo, em conta que eu não procuro o realismo. O realismo ele acaba ocorrendo, né. Inclusive eu evito a narrativa e eu evito o realismo, mas ele, como eu acabei te comentando, a literatura e esse gênero que eu tento exercitar, que é um pouco a aventura filosófica, ele me leva a esse momento de impasse, né, de você realmente se colocar, como um experimento, certo? Um experimento de, um experimento de linguagem, né, que vá para além do realismo, e um experimento de modelo de sociedade. E o novo romance, como é que está o andamento dele, como é que está o trabalho? Quer dizer, há sempre também uma coisa que é curiosa, os escritores sempre falam que é mais difícil escrever conto que romance. É verdade isso? Olha, você é mais experiente do que eu, né, mas não, eu não tenho essa ansiedade não, essa angústia. Para mim o conto e o romance são da órbita da tradição narrativa e você tem de subverter.
ou então você tem de contar uma história de acordo com uma honestidade própria do seu estilo, da sua formação, e etcétera, né. Mas, no meu caso, sim, no meu caso, eu não tenho eu não faço distinção entre um livro grande, ou uma história grande e uma história pequena, certo? Uma história mais, fechada, um argumento e intrigas fechadas, tramas fechadas, ou uma duração maior dessas tramas que permita o acréscimo de uma série de instâncias e de estímulos variados, na vida dos personagens. Não, eu não tenho essa angústia. Para mim, eu começo a escrever e a história ela vai me levando, ou o que for vai me levando, uma linha, pensamento vai me levando, uma neuma, uma respiração vai me levando, e tem um momento que eu falo: "Acabou aqui". Pode ser um romance, pode ser um conto. Agora eu sei que é um romance. E como é que está o andamento dele? Tá bem, eu sou professor universitário, né, então eu dou aulas de sociologia da comunicação, e dou aula de práticas sociais na pós-graduação em, estudos da mídia. Então são muitas leituras para você cumprir, né, com esse dever público de transmitir algum conhecimento e de fazer uma reflexão em sala de aula. Então eu tenho que me dividir muito, mas eu tento fazer uma espécie de diálogo proveitoso entre a minha leitura profissional, epistêmica, digamos, e a minha leitura doxal ou de prazer, que são os romances, os contos, etcétera. Eu tinha uma grande dívida, por exemplo, com a literatura contemporânea brasileira, e agora eu estou começando a ler você, a ler o Sidney Rocha, a ler o Alexandre Arbex, o Terron, ao a Oliveira Diamond, uma série de pessoas que eu conheci de nome e que eu não tinha lido. Mas agora eu estou lendo e estou abrindo os olhos e falando: "Não, realmente aqui existe uma literatura que vale a pena seguir a tradição". Maravilha, maravilha. Sebastião, obrigado pela sua participação no Leituras, uma boa conversa. Muito obrigado. Obrigado a você, Maurício.